54. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 531. Sucata. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Damon ergueu a sobrancelha. O que ela disse fazia sentido. O aumento nos atributos ainda era um bom efeito colateral que ele podia ganhar, mas ele poderia conseguir mesmo assim, mesmo com métodos alternativos. Talvez fosse melhor dar para outra pessoa que pudesse ganhar mais com ela. Damon jogou o item no anel espacial e então tirou o último item do lote do baú de guerra. Surpreendentemente, não foi nada chamativo ou espetacular. Era apenas um pequeno pedaço de sucata com uma descoloração estranha. Inspecionar também não funcionou nele. Claramente, era algum tipo de missão aberta. No momento, ele já tinha um monte de coisas para resolver primeiro, então só poderia vir a isso quando o tempo ou a chance permitissem. Damon deu de ombros e se preparou para jogar a sucata no armazenamento espacial quando, de repente, dois fantasmas surgiram de dentro dele com extrema urgência. Não. Não. Amarre primeiro. Blowhagen e o velho vampiro do julgamento do ferreiro surgiram de Damon e agora estavam lado a lado à frente dele, olhando para o pedaço de sucata com choque e horror. Damon congelou no meio do movimento, a mão ainda pairando sobre o cacho discreto de metal. A expressão frenética no rosto da velha vampira era clara e até Blowhagen, em sua forma espiritual semi-vermelha, definitivamente se sentia agitada. O pânico repentino nas vozes deles fez seus instintos se acenderem. Era a primeira vez que ele recebia esse tipo de reação, não de um, mas de dois de seus amigos espirituais. Seu olhar oscilava entre os dois espíritos. Vocês dois estão agindo estranho. O que é essa coisa? Antes que os dois pudessem responder, outra voz se ouviu. Como um porco vai saber o valor de um artefato celestial? Era a mulher cobra e, como sempre, ela falava besteira falando com desdém. Mas devo dizer que a sua sorte é bastante boa. O rosto de Damon se contraiu, mas antes que pudesse dizer o que pensava, Blowhagen avançou em seu nome. Cala a boca, vadia. Quem é você para falar assim com o meu rei? Você sabe o quanto ele teve que lutar e lutar nessa batalha. O próprio sistema reconheceu seus esforços e deu uma recompensa adequada. Como ousa menosprezar suas conquistas? O espírito da cobra não se abalou. Ela respondeu novamente com uma carranca. Pua. Ele lutou tanto porque era fraco. Se fosse meu rei, ele teria dominado tudo do começo ao fim. Meu rei é o invicto rei do veneno. Quando ele entrava em um campo de batalha, seus inimigos caíam em massa. Ele não era fraco como esse sugador de sangue para confiar em esquemas mesquinhos e alianças frágeis. Meu rei nunca se curvaria a outro. Os olhos carmesim de Blowhagen brilharam como brasas em chamas. Então seu chamado rei deve ter morrido engasgado com seu próprio veneno. Ela disparou, a voz carregada de veneno próprio. Porque eu não o vejo aqui agora, vejo. O espírito serpente sibilou agudo. Sua forma espectral apareceu do nada e toda a sua silhueta queimava com algum tipo de fogo esmeralda. Você ousa. Cuidado com a língua, espectro de sangue. Se não fosse pelos selos da alma, eu já estava morto. Blowhagen terminou com um sorriso de canto, braços cruzados. Agora cale a boca e não nos incomode. Ninguém te convidou aqui mesmo. O ar entre eles vibrava com intenção assassina, suas auras chocantes distorcendo a temperatura da câmara de treinamento, um lado fervendo de fúria carmesim, o outro gelado com veneno verde. O outro espírito, o velho vampiro, observava silenciosamente esses dois se divertindo como se estivesse se divertindo numa briga de gatos enquanto mastigava pipoca. Damon apertou a ponte do nariz. Chega. Sua voz não era alta, mas chamou a atenção dos três espíritos. Vocês dois podem mijar na sepultura um do outro depois. Agora, quero saber o que é esse pedaço. O espírito da cobra bufou, mas se controlou. Aquele sujo, ela falou com ódio e amargura. É um fragmento quebrado e lascado de algo inteiro, algo pelo menos de grau mítico e potencialmente de grau celestial. Blowhagen acrescentou rapidamente. Meu senhor, amarre rapidamente o fragmento com uma gota do seu sangue. Caso contrário, a coisa pode simplesmente desaparecer bem na sua frente. Já ouvi buracos de vazio se formando aleatoriamente ao redor de itens assim, sugando tudo à vista, inclusive o item de grau mítico. Esses itens são fortes demais e desafiam o destino. Não é fácil segurá-los. Agora, meu senhor. Faça agora. Damon não hesitou. Imediatamente espetou o polegar e deixou uma gota de sangue cair sobre o fragmento.
No instante em que seu sangue tocou o metal, uma violenta onda de poder irrompeu, enviando ondas de energia que racharam o chão de pedra sob ele. Um pulso vermelho sangue se expandiu, curvando o próprio espaço. O ar cintilava, distorcido, como se a realidade tivesse sido atingida por um martelo. O corpo de Damon ficou tenso. A gota de sangue afundou no fragmento. Então veio o som, um clangor profundo e antigo. Tudo tremeu por um momento. O mundo inteiro tremeu, fazendo muitas figuras poderosas pararem e olharem para o horizonte. Mas foi só por um momento. Quando as figuras poderosas tentaram sentir a origem da perturbação, nada foi encontrado. Enquanto isso, runas começaram a rastejar silenciosamente pela superfície do fragmento, brilhando em carmesim fundido e dourado, formando um estranho sigilo circular. Blowhagen ofegou. Muito bem, meu senhor. Parabéns. O fragmento te reconheceu. O sorriso zombeteiro do espírito da cobra vacilou, sua expressão ficando inquieta. Não. Impossível. Nenhum sangue mortal deveria conseguir ressoar com ela tão rapidamente. Até os olhos do velho espírito vampiro se arregalaram, mas então ele gritou de repente. Ainda não acabou. Prepare-se. De repente, a visão de Damon ficou branca. Uma dor excruciante o atacou ao sentir que era puxado para um lugar profundo e escuro, um lugar onde não pertencia. Depois de um segundo, ele se viu parado no meio do nada, escuridão ao redor. Não em todos os sentidos. Havia algo brilhante e ardente à sua frente, quente o suficiente para queimá-lo completamente em uma fração de segundo. Deus vampiro mais forte. Capítulo 532. Alimente-me com sua vontade, e seja esquecido como o resto. O coração de Damon afundou por um segundo. Ele tinha a sensação de que, se aquilo queimasse, nenhum vestígio dele ficaria para trás. Seria como se ele nunca tivesse existido. Mas, felizmente, tudo se acalmou. Ele conseguiu abrir os olhos e enxergar. À sua frente havia uma antiga forja quebrada suspensa sobre um abismo de fogo. Correntes de chamas irromperam do abismo e se enrolaram ao seu redor, mas não o machucaram. Uma bigorna colossal flutuava, fraturada, queimada, parte de sua forma desaparecendo no vazio. De dentro daquela bigorna veio uma voz. Não era alto, mas carregava um peso infinito, sacudindo sua alma. Sanguessuga. Você não possui as qualificações para ficar diante de mim. Damon ficou imóvel, incapaz de se mover até um músculo. Eu sou o que resta da bigorna do mundo, a forja que moldou a criação e os deuses não feitos. A voz ressoou como trovão sobre mares derretidos. Você ousa me alimentar com sua essência. Uma risada baixa e estrondosa ecoou. Muito bem. Já que você está aqui, vamos ver se você é digno de empunhar o que foi destinado aos deuses. Uma onda ofuscante de calor explodiu sob os pés de Damon, e a forja rugiu e ganhou vida. Rios de metal derretido caíam pelas rachaduras da bigorna quebrada, formando riachos brilhantes que o cercavam como serpentes de fogo vivo. O calor opressor deveria tê-lo reduzido a cinzas, mas, em vez disso, as chamas lambiam sua pele sem queimar, como se testassem sua resistência, sua própria essência. Ao seu redor, fragmentos do vazio se inflamavam com visões. Flases de guerras divinas, titãs martelando mundos para se formarem, lâminas que rachavam estrelas e deuses gritando enquanto uma arma gigantesca os devorava. Damon não conseguia ver tudo claramente. Ele só conseguia ver parte dela. A forja lhe mostrava sua história, sua ira, sua razão de existir. A voz da bigorna mundial ressoou novamente, mais grave desta vez. A forja não testa sua força, sugador de sangue, mas sua determinação. Moldar a criação é suportar a destruição. Forjar é sangrar. Antes que Damon pudesse responder, correntes de chamas derretidas subiram, envolvendo seus braços e arrastando em direção à bigorna. Cada elo que o tocava enviava agonia por sua alma. Não era dor em carne e osso, mas na identidade, um martelo batendo contra a essência de quem ele era. A voz de Blowhagen ecoou suavemente de algum lugar distante, distorcida pelo vazio em chamas, chamando seu nome, mas ele não conseguia alcançá-la. Depois de um momento, ele até esqueceu que ela existiu. A bigorna se acendeu, e de seu centro, formou-se um martelo, antigo, enorme, mas sem peso, flutuando diante dele. Alimente-me sua vontade, e seja esquecido como os outros. A visão de Damon ficou turva. Seu corpo se despedaçava em feixes de partículas vermelhas de luz, todas voando em direção à bigorna. Ele tentou resistir, mas aos poucos, nem conseguia lembrar por que estava resistindo.
Num piscar de olhos, quase todo ele foi sugado. Apenas uma pequena parte dele permanecia do lado de fora, sem saber o motivo ou a rima. A disponibilidade brilhou novamente e essa pequena lasca também começou a voar em direção à bigorna. No entanto, naquele momento, a pequena parte dele pulsava. Um pulso pequeno, mas forte e constante. Os poderes do vazio da bigorna tentaram sugá-lo com toda a força, mas nada funcionava. Essa pequena mota de luz continuava resistindo. HMMM. Sugador de sangue. Afinal, você não é comum. A voz da bigorna do mundo ressoou novamente, seu tom carregando algo novo, curiosidade. O abismo derretido ao redor de Damon se moveu, seus fogos se curvando em direção à fresta de sua essência que se recusava a ceder. Que faísca é essa? O que você está escondendo, criança de sangue e ruína? Isso é. Sangue da chama primordial. Impossível. A bigorna do mundo tremeu. A pequena partícula de luz brilhou mais forte e então a alma fragmentada de Damon começou a se recompor, partículas carmesim se encaixando peça por peça. As correntes que o prendiam racharam. Um a um, eles se despedaçaram, lançando faíscas de fogo dourado espalhadas pelo vazio. O martelo que flutuava diante dele tremeu violentamente e então se estilhaçou. A bigorna do mundo rugiu, seus rios derretidos subindo como ondas gigantes. Você pode ter o sangue da chama primordial, mas eu sou a bigorna do mundo. Recuso-me a ceder. Você não pode me domar. Agora saia do meu santuário. Damon nem conseguiu reagir antes de ser expulso e se ver novamente na sala de treinamento. Por um momento, ele não conseguiu respirar. Seu corpo convulsionava como se sua alma tivesse sido despedaçada e costurada novamente com fio derretido. Blowhagen e o velho vampiro correram imediatamente até ele. Meu senhor. O que aconteceu? Você está bem? Eu não consegui sentir você por um momento. Damon não conseguiu responder. Ele ainda tremia e tremia por dentro para fora. Sentou-se de pernas cruzadas e fechou os olhos. Demorou alguns minutos, mas ele finalmente conseguiu se controlar e se acalmar. Ele não se machucou em lugar nenhum. Apenas exausto, então conseguiu recuperar a compostura. Estou bem. Por pouco. Ele respondeu. Antes de qualquer coisa, ele rapidamente pegou o pedaço de sucata e olhou para ele. Surpreendentemente, ele conseguiu inspecioná-lo agora. Jing. Placa de ombro de grão mítico fragmentada. Descrição. Uma peça fraturada de armadura que já foi usada pelo Ferreiro Celestial, o primeiro e único ser capaz de empunhar a bigorna do mundo sem ser consumido. Embora incompleta e gravemente danificada, essa placa de ombro ainda carrega vestígios do fogo divino da forja e da vontade do martelo que moldou a própria existência. Quando equipado, todos os atributos aumentam em 1000. Refeitos, passiva, brasa da criação, aumenta a eficiência de fabricação e forja em 50% passiva, chama residual, absorve dano baseado em fogo e calor, convertendo 50% do dano em regeneração de vitalidade. Ativo. Ressonância do mundo. Canalizar temporariamente a vontade da bigorna do mundo para aprimorar qualquer item forjado. Há 50% de chance de a qualidade do item ser melhorada. Aviso. O fragmento ainda se lembra de seu criador e de seu portador original. Pode ou não obedecer ao novo dono. Deus vampiro mais forte. Capítulo 533. Sua calamidade absoluta de potencial desperdiçado. Damon estava ofegante. Ele não conseguia acreditar no que estava lendo. O buff de atributos foi enorme, mas, mais importante, os efeitos listados foram impressionantes. Mas então viu o aviso no final, e de repente teve uma sensação horrível de que o cenário de talvez não obedeça seria muito mais frequente do que o de talvez obedeça. No fim, ele só conseguiu sorrir amargamente. O que mais ele esperava? Ele claramente falhou no teste que a bigorna mundial lhe deu. Ele só conseguiu sobreviver e voltar aqui graças à sua linhagem. E o item em sua mão era um item de grão mítico, fragmentado ou não. Parecia que o sistema previu tudo isso acontecendo, o que provavelmente explicava porque aquilo era uma recompensa de fundo de guerra em primeiro lugar. Havia muitas coisas quebradas e brechas no jogo, mas o sistema nunca dava algo tão poderoso com tanta facilidade. Por exemplo, sua linhagem. À primeira vista, poderia parecer exagerado, mas se ele não tivesse conhecimento de vida anterior, já estaria morto e há muito tempo partido. Damon soltou um suspiro e olhou para a peça quebrada da armadura. Não importava de que ângulo olhasse, a coisa não emitia nenhuma aura. Poderia muito bem ser um pedaço de sucata. Funcionando ou não,
Ao menos poderia formar uma camada de proteção em seu corpo, como o ovo em seu peito. Colocou a armadura no ombro, esperando que pudesse grudar igual ao ovo ou pelo menos dar uma notificação de equipamento de item, mas não funcionou. Ele não conseguia nem vinculá-lo nem equipá-lo como um item normal. Com um suspiro, Damon invocou tentáculos de sangue que emergiram de seu corpo, amarrando o sucata metálica ao ombro. Parecia que, a partir de agora, ele teria que gastar um pouco de sua energia segurando aquilo. Blowhagen, o velho vampiro e a mulher cobra o olharam curiosos durante todo o processo. No fim, o velho vampiro ficou muito impaciente e o incentivou. Por que você está apenas olhando para isso? Tente forjar algo. Rápido. Nunca ouvi falar de um objeto tão divino antes. Você tem muita sorte, jovem vampiro. Você tem um grande destino na ferraria. Você é o próximo gênio abençoado nascido para manejar a bigorna do mundo. Durante a maior parte da minha vida, achei que era apenas uma lenda urbana aleatória, mas quem diria que algo assim realmente existia? Você conseguiu de novo, meu prodígio gênio. Deixe seu mestre orgulhoso e me mostre o impossível. Vendo o velho vampiro reclamar como um lunático, Blowhagen lançou um olhar estranho para ele. Claro, seu rei era o melhor em tudo, mas chamá-la de ferreiro genial. Esse espírito enlouqueceu. A mulher cobra tinha uma expressão semelhante no rosto, mas cheia de desdém. O velho vampiro, no entanto, não se importava com nenhum dos dois. Ele continuou a incentivar Damon a tentar forjar algo. Damon esfregou as têmporas. Ele precisava resolver as coisas com esse velho primeiro. Caso contrário, isso continuaria por um tempo, e ele não tinha tempo para isso naquele momento. Ele convocou Goldie, decidindo que era melhor mostrar do que contar. Ele então tirou um pedaço de minério, um minério aleatório. Goldie, você consegue derreter perfeitamente esse minério e separar as impurezas. A pequena faísca imediatamente começou a agir e fez o que precisava. No segundo seguinte, o pequeno fio de chama disparou em direção ao minério, seu corpo dourado tremulando como uma estrela travessa. Em segundos, todo o pedaço começou a brilhar, pontas impurezas sangravam como gotículas derretidas, separando-se do núcleo purificado com precisão quase cirúrgica. Em poucos momentos, o pedaço antes áspero se transformou em uma esfera perfeita de metal líquido, brilhando como um sol recém-nascido. Os olhos do velho vampiro se arregalaram, sua mandíbula praticamente descambando. Pelas cinzas da primeira forja. O que é isso? Gritou, sua forma fantasmagórica tremendo de excitação. Você ainda possui algo assim? Você é um gênio, todo este cosmos nunca viu. Deixe-me te parar por aqui. Damon suspirou. Parecia que o cara estava tão iludido que ainda não entendia. Mestre, tenho algo que preciso lhe contar. Damon fez uma pausa e então deu a notícia como se estivesse rasgando um curativo, rápido e rápido. Não faço ideia de ferraria, de jeito nenhum. O velho vampiro congelou. Por bons 3 segundos, o ancião fantasmagórico apenas encarou Damon como se o jovem vampiro tivesse acabado de declarar que sangue era superestimado. Então seu rosto translúcido se contraiu uma vez. 2 vezes. Antes de explodir. O quê? Sua voz sacudiu toda a câmara. Não. Não, não, não. Você ousa ficar na minha frente, empunhando a centelha da própria criação, com o fragmento mais sagrado do mundo no ombro, e me dizer que não entende nada de forja? Damon assentiu, sem dizer nada. Ele deu alguns segundos para o cara processar as coisas. E quando viu que Damon estava realmente falando sério, o velho fantasma ficou delirante. Você. Sua calamidade absoluta de potencial desperdiçado. Blowhagen rapidamente interrompeu o velho com um alto resmungo. Cala a boca, velho cachorro. O que você sabe? Meu senhor não entende nada de ferraria. Isso é verdade. Mas se meu rei decidir aprender ferraria, não haverá ninguém que possa superá-lo. Blowhagen declarou orgulhosa, cruzando os braços e estufando o peito como se a discussão já tivesse acabado. Meu rei poderia martelar minério divino com as próprias mãos se quisesse. Ele poderia forjar o próprio destino em uma lâmina e fazer os deuses se ajoelharem para poli-la. O velho espírito vampiro parecia completamente escandalizado. Forjar o destino? Você está louca, mulher? Ele gaguejou, apontando um dedo espectral trêmulo para ela. Como esse inútil desgraçado, que nunca forjou uma única arma em toda a vida, pôde de repente se tornar alguém todo-poderoso. Pare com suas malditas ilusões, sua bruxa louca. Deus vampiro mais forte. Capítulo 534. Você só precisa devorar.
Damon ignorou os espíritos brigando. A câmara de dilatação temporal estava arruinada, e ele estava exausto, então não planejava seguir com seu plano original. Ele se levantou silenciosamente e vestiu algumas roupas antes de sair da sala de treinamento. Para onde você vai, pirralho? Tudo bem se você nunca tocou em um martelo na vida. Posso te ensinar desde o começo. E ainda melhor que você seja uma folha em branco. Não preciso lidar com nenhum mau hábito e te ensinar tudo do jeito certo desde o começo. HMMM. Tudo a seu tempo. Damon respondeu secamente. Claro, ele adoraria jogar tudo fora e passar o tempo martelando sem se preocupar com nada, mas essa não era sua vida no momento. A recuperação de Kat superou tudo mais. Damon cerrou os punhos. Ele se sentia completamente impotente. Mesmo que ele adquirisse todas aquelas receitas, ingredientes e poções das famílias principais de vampiros, a recuperação de Kat ainda dependeria de Arya. Não havia nada que ele pudesse fazer. Ele era tão perdido quando se tratava da alma. Alguém aqui conhece alguma técnica ou técnica de manipulação de alma adequada para mim? Damon perguntou de repente. Ele percebeu que nunca tinha realmente pedido ajuda a Bloodhagen ou ao velho. Bloodhagen esteve adormecido esse tempo todo, e ele pulou direto para a guerra depois de formar um vínculo com o velho. Talvez o que ele procurava estivesse bem na sua frente. Infelizmente, os dois espíritos bocadiços ficaram estranhamente silenciosos no momento em que Damon fez sua pergunta. Parecia que as coisas não iam ser tão simples quanto ele queria. Isso é um não? Perguntou novamente. O velho finalmente respondeu. Eu conheço um método para temperar seu corpo, mente e alma. Mas atualmente não é adequado para você. O método que conheço está intimamente ligado ao caminho de um mestre ferreiro. A menos que comece a seguir esse caminho, pouco posso fazer para te ajudar. Damon franziu a testa. Embora ele estivesse inclinado a acreditar nas palavras do velho, algo lhe dizia que aquele desgraçado simplesmente o forçava a aprender ferraria e se tornar seu aprendiz de todo o coração, exatamente como ele queria. Já te disse. Não posso fazer o que você quer que eu faça aqui agora. Vai chegar um momento para isso. Só não agora. Você pode ver tudo acontecendo ao meu redor. O que te faz pensar que vou largar tudo isso e pegar um martelo? O velho ficou em silêncio. Ele então pigarreou e acrescentou, espera. Ainda não terminei de falar. Quando digo que o método não será adequado para você, estava falando do melhor método do meu repertório. Ainda tem algumas técnicas medianas de cultivo de almas que você pode escolher. Eles são em sua maioria incompletos, e alguns deles têm falhas que podem te afetar no futuro, mas por enquanto, faria maravilhas para você. Você conhece alguma técnica de cura da alma? Damon perguntou novamente. O velho fantasma balançou a cabeça com determinação desta vez. Eu não sei. Não preciso disso. Minha técnica é boa o suficiente para funcionar tanto como técnica de cultivo quanto de cura. Nunca tomei nenhum discípulo na vida, então também não tive necessidade de encontrar um. Mas você deveria tentar conversar com minhas gerações mais jovens. Tenho certeza de que, em todos esses anos, eles conseguiram reunir alguns impressionantes. Damon assentiu. Ele já tinha a sensação de que teria que fazer isso no final. O problema era que isso daria muito poder para essas famílias sobre ele. Ele nunca poderia perguntar diretamente a eles. Esse não era o caminho a seguir. Na verdade, ele já havia dado um primeiro passo nessa direção. As montanhas carmesim estavam pacíficas demais no momento. Em momentos assim, ele não conseguia fazer com que eles despejassem coisas facilmente. Mas se essa situação mudar, e aí as coisas seriam diferentes. Se ele conseguisse envolvê-los em guerra de várias direções, não teriam outra chance senão gastar muitos de seus recursos ocultos para fortificar seu lado. Não havia nada como guerras para lucrar, e ele planejava fazer exatamente isso. Por isso, ele compartilhou casualmente com Inato o pequeno segredo que sabia de sua vida passada sobre algumas das cidades demoníacas. Era também por isso que ele ia começar um boato sobre a zona abissal em alguns dias. A única coisa que ele não planejava era envolvê-los em sua conquista territorial, já que eles nunca teriam concordado com tal coisa, mas graças aos seus amigos, as superguildas, até isso agora se tornou realidade. Agora tudo o que ele precisava fazer era esperar, e logo todas as montanhas carmesim ficariam encharcadas de sangue e guerra. Ele podia facilmente conseguir o que quisesse deles. Esse era seu plano original, mas agora havia um grande problema. A parte da espera.
Com as superguildas possuindo técnicas de alma e não qualquer técnica de alma, mas compatíveis, esperar não era mais uma opção. Quanto mais ele esperasse, mais seus amigos e família estariam em perigo. Enquanto ele tivesse essa grande fraqueza gritante, toda vez eles o miravam ali mesmo até que ele finalmente desmoronasse. Ele precisava consertar isso de alguma forma primeiro. Mesmo que ele tivesse que acelerar a guerra sozinho. Damon estava perdido em seus pensamentos quando Blodhagen o interrompeu de repente. Mas meu senhor, por que você está procurando técnicas de cultivo da alma? Você não precisa de coisas assim. Meu senhor. Suas habilidades não se limitam apenas ao sangue e linhagens sansantes. Isso é apenas uma fração do que você realmente é capaz de fazer. Damon parou no meio do passo. Ele virou lentamente a cabeça em direção ao Blodhagen, sua névoa carmesim se enrolando preguiçosamente no ar como fumaça viva. O que você quer dizer com isso? Blodhagen flutuou mais perto, sua forma solidificando-se no cílio tênue de uma mulher. Você busca técnicas projetadas para seres inferiores, disse ela. Os mortais precisam de métodos para cultivar suas almas. Mas você, meu senhor. Ela fez uma pausa, um leve brilho vermelho florescendo em seus olhos. Você só precisa devorar. Você é um ser supremo destinado a governar o cosmos. Sua alma não precisa crescer por meio do cultivo. Precisa devorar. Os olhos de Damon se arregalaram de choque. Se o que Blodhagen dizia era verdade, então qual era a verdadeira extensão do que ele podia fazer? Minha linhagem parcial. Damon pensou em voz alta. Então a resposta para a maioria dos meus problemas está em absorver cada vez mais da minha linhagem. Agora que pensava nisso, isso era bem óbvio. Mas a questão era: qualquer um que tivesse sua linhagem seria tão poderoso quanto ele. Não havia como derrotá-los e devorá-los facilmente. Na verdade, havia uma grande possibilidade de ser ele quem fosse devorado. Embora focar em melhorar sua linhagem fosse algo que precisava melhorar, outras coisas não faria mal. Se algum dia encontrasse alguém com a mesma linhagem, precisava estar no seu melhor momento. E essa também não seria uma tarefa simples. Se ele realmente escolhesse seguir esse caminho e tentar absorver mais uma fração de sua linhagem, então precisava de algum tipo de vantagem. Os olhos de Damon brilharam. Os 3 itens lendários em sua posse e possivelmente um quarto. Bem, todos estavam bem incompletos, mas se ele conseguisse completá-los, sua força explodiria instantaneamente. E também havia seu corpo. Desde que temperasse seu corpo e aumentasse ainda mais sua alma, finalmente poderia abrigar seu núcleo primordial de mana e usá-lo ao máximo. Um plano começou a se formar na cabeça de Damon enquanto ele começava a abrir um portão de sangue para o prédio de ferraria que havia estabelecido por meio de Silvara. Para onde vamos, pirralho? O velho fantasma perguntou. Você realmente não vai considerar treinar seu caminho de ferreiro? Entendo que você é alguém muito poderoso e provavelmente com muito potencial, mas o caminho da forja também vale a pena. Você precisa pensar com clareza aqui. Você está em uma encruzilhada. Você ainda pode tomar a decisão certa. Damon riu. Mestre, vou ter que decepcioná-lo de novo. Já escolhi o caminho do sangue. Não posso voltar atrás. Mas confie em mim. Seu legado não morrerá comigo. Vou encontrar alguém adequado para você. O velho fantasma bufou. Na verdade, agora estou te levando para um lugar assim. Há cerca de 100 humanos aqui que escolheram de coração o caminho da forja. Que tal escolher alguns deles e ensiná-los? Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 535. Você queria discípulos, não queria? Humanos? O velho fantasma estava prestes a dizer algo desdenhoso, mas quando Damon saiu do portão de sangue para o prédio da ferraria, bem no meio da ação, o fantasma imediatamente engoliu suas palavras. A simples visão diante dele roubou até a arrogância do fantasma. Vários humanos preenchiam o vasto salão da forja, cada um cercado por uma tênue aura de mana, suor e disciplina. Faíscas voavam como vagalumes enquanto correntes derretidas se derramavam em moldes, e golpes de martelo ecoavam em ritmo perfeito. A boca do fantasma se abriu. Depois fechou novamente. Por um longo momento, ele simplesmente pairou ali, sua forma espectral piscando em descrença. Isso é. Ele avançou, inspecionando algumas obras. Cada vez, o rosto do fantasma só mostrava surpresa, e ele sentia satisfeito enquanto voltava sua atenção para o próximo. Como diabos você conseguiu encontrar tantos jovens talentosos? O fantasma ficou completamente chocado.
Damon observou silenciosamente enquanto o velho espírito circulava uma lâmina inacabada, seus dedos roçando o calor acima dela. Suas mãos são destreinadas, seus corações imprudentes, murmurou o fantasma, mas sem dúvida caminharão longe no caminho da forja. Especialmente essa. Parou em frente a Leonel, examinando seu trabalho com os olhos arregalados. Esse jovem é realmente talentoso. Olhe como ele está sentindo o metal em vez de forçar, sussurrou o fantasma. Ele escuta o metal. Cada golpe é guiado pelo instinto, não pela força bruta. Esse ritmo. Ele está sincronizando a respiração com o pulso do metal. Os lábios de Damon se curvaram levemente. Claro, Leonel era um dos 3 maiores ferreiros de todo o continente. Como o velho não ficou impressionado? O fantasma então pulou de repente para outra mesa. Essa também é igualmente impressionante. Outro verdadeiro gênio. O velho vampiro elogiou. Desta vez, Damon também ficou igualmente chocado. Como não reconhecer Matão, o outro gênio ferreiro do continente? A questão era que ele não havia recrutado pessoalmente e, mesmo assim, ele estava ali bem na frente dele. Como isso aconteceu? Parecia que o boca a boca era mais poderoso do que ele esperava. Talvez tenha sido uma situação de amigo. Damon não reclamava. Parecia que ele havia capturado 2 dos 3 gênios ferreiros do continente da facção da luz, e esse era um resultado impressionante. Agora, se esse velho fantasma entrar na brincadeira com seus planos, então o problema de garantir que eles permanecessem também seria resolvido. Damon olhou para o fantasma e ele continuava falando sem parar sobre o talento de Matão. Esse aqui poderia alcançar alturas que nem eu consegui. Damon o interrompeu e foi direto ao ponto. Então ensine-o. O fantasma piscou. O quê? Você queria discípulos, não queria? Damon disse baixinho. Agora você tem dezenas, e 2 que valem seu orgulho. Guie-os. Mostra a eles o que significa forja de verdade. O fantasma flutuou de volta, olhando novamente para o corredor. Cada bigorna batia com vida, cada jovem ferreiro suando e lutando, tentando extrair a perfeição da imperfeição. O velho vampiro soltou uma risada longa e trêmula, carregada tanto de orgulho quanto de melancolia. Não era exatamente um setup de ponta. Quando estava vivo, o velho vampiro certamente teria zombado desses miseráveis. Mas agora tudo era diferente. Os tempos haviam mudado e os 2 talentos à sua frente estavam longe de ser comuns. O que mais um velho fantasma entediado poderia pedir? Ah! Seu desgraçado astuto! Você me traz aqui para me acorrentar um propósito novamente. Você pode ou não ser habilidoso em ferraria, mas é um pestinha ardiloso, não é? Damon riu e deu de ombros. Tudo bem, eu vou fazer. Mas vou precisar de alguns materiais. Minha forma espiritual não é forte o suficiente para ensinar continuamente esses jovens. Vou precisar me alimentar de algumas coisas para manter minha aparência e conseguir me afastar delas. Além disso, presumo que você não pretende ficar comigo aqui o tempo todo. Claro. Damon assentiu. Tenho outras coisas para fazer. Senão, eu não estaria aprendendo isso com você. O rosto do fantasma se contraiu. Ouvir alguém falar assim sobre ferraria o fazia querer dar alguns tapas em Damon, mas sabendo de tudo que estava acontecendo, o velho fantasma deixou pra lá. Você sair não deve ser problema, mas aparecer de vez em quando. Caso contrário, nossa conexão vai enfraquecer e minha força também. E também, traga umas plantas e receitas de verdade, por favor. Conheço alguns, mas também preciso de alguns der atual. Essas crianças estão trabalhando com lixo. Eles precisavam ser testados com algo mais difícil. Mais desafiador. Damon sorriu de lado. Não se preocupe, velho. Vou garantir que você tenha tudo o que precisa. Você terá materiais, plantas e todos os brinquedos que quiser usar. Só não assuste meu povo até a morte. O fantasma zombou. Assustá-los? Ah! Vou forjar o medo até os ossos deles. Os lábios de Damon se contraíram em diversão. Você já parece estar de volta ao seu elemento. O velho fantasma se virou, um sorriso nostálgico cruzando seu rosto. Voltar? Não, garoto. Eu nunca fui embora. A forja eterna. Ele gesticulou com sua mão espectral, e tênues brasas rúnicas apareceram acima da estação de cada aprendiz. Os sigilos brilhantes se torciam e queimavam como pequenos sóis antes de se gravarem nas bigornas. Pronto, disse ele satisfeito. Lição 1. Eles nunca vão esquecer o som dos erros deles agora. Damon ergueu uma sobrancelha. Você marcou as bigornas? Correção.
disse o fantasma com um ar convencido. Eu marquei suas almas. Cada fracasso vai ecoar até que aprendam. Nada forja mais rápido do que compreender plenamente as próprias falhas. Damon riu, balançando a cabeça. Me lembre de nunca deixar você ensinar crianças. Me lembre de nunca aceitar conselhos de um pirralho que trata a forja de nível divino como um hobby paralelo, retrucou o fantasma. Damon balançou a cabeça impotente e não se deu ao trabalho de continuar discutindo com o velho vampiro. Em vez disso, prestou atenção nos poucos suspiros que ecoaram pelo salão. Parecia que a nova runa e o novo efeito finalmente alertaram os muitos jovens para sua presença. Ao ouvir a confusão, Silvara apareceu de outra câmara e seus olhos imediatamente se voltaram para Damon. Todos continuem trabalhando. Conversarei com você novamente em alguns minutos. Ela respondeu secamente e então sinalizou para que Damon a seguisse até a câmara interna. Damon. Silvara falou hesitante. Como você está? Ouvi tudo o que aconteceu. Kate. Ela está bem? Damon respondeu calmamente. Ela está estável por enquanto. E logo ela voltará à sua forma antiga. Silvara queria conversar mais com ele, mas ao ver o olhar em seus olhos, ficou claro que ele não queria mais discutir sobre isso. Me desculpe. Fui inútil e não pude te ajudar durante a guerra. Mesmo que eu tivesse intervindo, não teria ajudado. Para evitar que jogadores de facção leve entrassem do seu lado na guerra, o sistema estava aplicando penalizações massivas para todos os lados. Aqueles que se juntaram ao lado inimigo receberam bônus em vez disso. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 536. Algo desafiador. Damon assentiu. Ele realmente não sabia que algo assim acontecia pelas suas costas, mas vendo que o sistema o compensou com uma recompensa impressionante, ele não se importava nem um pouco. Silvara baixou o olhar. Ainda assim, isso não me parece certo. Eu deveria ter feito mais. Tentei fazer o meu melhor aqui e juntar alguns fundos para o seu uso. Conseguimos reunir cerca de 50 milhões de moedas de ouro vendendo os itens falsificados até agora. Por favor, deixe-me transferir imediatamente para você. Ela fechou os punhos e então abriu a interface do sistema e começou a digitar furiosamente nela. Damon riu e então estendeu a mão para segurar a dela. Espera. Fique com as moedas de ouro. Provavelmente você precisa mais do que eu agora. Tenho algumas coisas para conversar com você. Além disso, não se preocupe com a guerra. Já acabou, e sei que você teria ajudado se pudesse. Silvara sorriu amargamente. Ela sabia que Damon só tentava tranquilizá-la, mas suas palavras só a fizeram se sentir ainda mais distante dele. Era como se ele nunca esperasse nada dela, e isso doía mais. Ele a trataria do mesmo jeito se ela fosse Kate. Silvara mordeu os lábios por pensar assim. Ela rapidamente se recompôs e voltou à sua fachada gelada e indiferente. Vamos conversar. Você tem algo novo para mim? Ela perguntou em tom profissional. Damon então se sentou e sinalizou para ela também se sentar. Ele então se virou para o lado e, para a surpresa de Silvara, estava falando para um espaço vazio. Por que você não se revela agora? Isso facilitaria para mim explicar. O ar cintilava levemente, e uma névoa fria e carmesim começava a se materializar ao lado de Damon. Um momento depois, o contorno de uma figura alta e espectral surgiu, vaga, régia e queimando levemente com fogo fantasmagórico. Os olhos de Silvara se arregalaram levemente quando a forma se solidificou o suficiente para revelar o rosto severo de um velho vampiro em armadura ornamentada. Seus olhos brilhavam como brasas moribundas, cheios de séculos de orgulho e julgamento. Quem é isso? Silvara perguntou, levantando-se de repente. A pressão espiritual que emanava dele não era hostil, mas era antiga, mais antiga do que qualquer coisa que ela já sentira antes. O olhar do fantasma se voltou para ela, e ele inclinou levemente a cabeça. Então essa é a mulher que comanda sua pequena forja mortal. Damon suspirou. Silvara, conheço o velho fantasma vampiro, também um grande mestre ferreiro. Velho, conheça a Silvara, minha amiga que está me ajudando. Então é melhor tratá-la direito e não apenas mandar nela. O fantasma bufou. Damon então começou a explicar seus planos. Os olhos de Silvara brilharam ao ouvir cada vez mais. Ela ouviu em silêncio atônito, as peças se encaixando. Isso é brilhante. Ela ofegou no final. Todos realmente prosperariam sob sua orientação, mestre. Ela baixou a cabeça em respeito. O velho fantasma assentiu em aprovação. Damon então deu várias pistas para ela mais uma vez.
Essas missões devem fornecer materiais interessantes e plantas para itens de pelo menos nível épico, dependendo do grau de conclusão. Esses caras não deveriam ficar trancados na forja. Certifique-se de que eles tenham alguma experiência de combate fora de casa de vez em quando. O velho fantasma assentiu em aprovação. Você surpreendentemente não é tão burro assim. Damon ignorou o cara e continuou. Você sabe, Silvara. Você também deveria tirar a outra coisa. Os olhos de Silvara se arregalaram. Damon não precisou dizer duas vezes para que ela entendesse do que ele estava falando. Tem certeza? É inútil se esconder no seu anel espacial. Você pode muito bem trazer isso para fora e ver se isso abre algumas missões. Sei que faz pouco mais de um mês desde que o jogo foi lançado, mas confie em mim. Não temos muito tempo. As coisas estão avançando rápido e as pessoas estão tomando grandes decisões e tentando suas chances. Precisamos sair para fora também. Não quero perder nada que possa nos dar vantagem. Silvara assentiu. O velho fantasma parecia curioso, se perguntando sobre o que os dois estavam conversando. No segundo seguinte, Silvara tirou um pergaminho de seu anel espacial. Era um pergaminho simples. Mas quando Damon abriu, o velho vampiro pareceu visivelmente chocado. O quê? Como vocês dois conseguiram algo assim? Este é um poderoso receptáculo cósmico. Apenas clãs com uma boa origem teriam acesso a algo assim. E isso só para compra. Para realmente ter o projeto. Você é realmente uma mulher sortuda. Silvara apenas sorriu levemente. Na verdade, foi só por causa de Damon que ela conseguiu isso. Então, o que você acha, mestre? Isso é desafiador o suficiente para os jovens começarem a trabalhar? O velho fantasma riu. Ah, isso serve. Isso vai funcionar muito bem. Isso pode ser uma boa pedra de amular para formar meus alunos. Então tá. Gostaria de ver algum progresso na próxima vez que visitar todos vocês. Damon fez uma leve reverência para o fantasma e então se virou para Silvara. Você não precisa estar aqui o tempo todo. Agora que esse velho está aqui, ele vai cuidar de muitas coisas. Você deveria focar no seu crescimento pessoal. Tá bom. Eu vou. Silvara tentou ser o mais indiferente possível, mas um traço de decepção passou por seu rosto. Me pergunte o que precisar. Se eu não responder, pergunte ao Marco ou ao Kaioton. Os dois vão providenciar as coisas para você. Damon não demorou-se muito e rapidamente se despediu dos dois antes de sair do local. Ele pediu ao velho fantasma para modificar levemente sua aparência para não ficar muito óbvio que ele era um vampiro, mas Damon não tinha certeza de quanto o orgulhoso fantasma esconderia seu passado. Ele não ficaria surpreso se, da próxima vez que viesse aqui, o velho acabasse convertendo todos em Bloodlings. Mas isso era um problema para amanhã. Por enquanto, ele havia resolvido algumas coisas e estava começando bem. O fato de o velho ter concordado em orientar os alunos sem demonstrar atitude ou parcialidade em relação aos humanos já era uma grande vitória. Só o tempo diria como as coisas evoluiriam dali em diante. Damon rapidamente abriu outro portão de sangue, um para seu salão de sangue. Agora que isso estava feito, era hora de cuidar de outros assuntos importantes. Deus vampiro mais forte. Capítulo 537. O que fazer agora? A multidão no salão de sangue havia diminuído um pouco, pois a maioria dos membros principais da família se mudou para suas respectivas cidades ou voltou para as montanhas Carmesim. Ainda havia muitas figuras proeminentes rondando o salão de sangue, mas Damon não se preocupou em falar com nenhuma delas. A primeira coisa que fez ao voltar foi ir direto para o quarto de Kat e checar seu estado. Ele abriu a porta, sentindo-se extremamente nervoso e ansioso quando, de repente, congelou no lugar. Gotas de suor começaram a escorrer pelo rosto dele. Seu cérebro pensava em muitos piores cenários enquanto abria a porta, mas encarando ele estava um novo pior cenário que ele nem conseguia imaginar. Kat estava sentada na cama. Suas bochechas estavam muito mais coradas e seu corpo não parecia mais tão frágil. Damon conseguia até sentir uma boa quantidade de fluxo de mana em seu corpo. Ela não estava de forma alguma normal, mas sua condição agora estava muito melhor do que ele esperava. Vendo-a assim, com seu sorriso caloroso e seu rosto gentil, tudo o que ele queria era correr para abraçá-la, mas em vez disso ficou constipado enquanto seu olhar recaía sobre a outra mulher que estava sentada ao seu lado. A Aurora também tinha um sorriso caloroso e gentil no rosto. Ela definitivamente estava muito melhor que Kat e sua condição já havia voltado ao auge, talvez até mais forte do que antes. Era como se o estresse em sua alma só a fortalecesse.
A raça angelical era realmente assustadora. Aurora olhou para Damon com o mesmo sorriso sereno no rosto, aquele que Katy usava. As duas mulheres realmente olharam para ele com olhos cheios de calor e carinho, mas o cérebro de Damon estava enlouquecendo naquele momento. Ele já tinha contado todo tipo de coisa para cada um deles individualmente e agora encontrá-los juntos. Ele engoliu em seco. O que ele deveria fazer? Na verdade, não era culpa dele. Ele era um homem bom. Ele só precisava dizer algumas mentiras pequenas por causa da situação. Eles não deveriam responsabilizá-lo por isso, certo? Katy sempre foi importante para ele e agora a Aurora havia se arrastado para dentro da vida dele, tornando-se igualmente importante. Como ele deveria fazer as duas mulheres entenderem? Ele tinha a sensação de que os dois o atacariam se ele sequer abordasse o assunto. Ele estava em uma encrenca séria, não estava? Seus olhos percorreram a sala quando finalmente notou Mark, que estava sentado silenciosamente ao lado. Sem dizer uma palavra, implorou a melhor amigo, mas Mark apenas deu um pequeno sorriso. O desgraçado claramente não se importava com sua situação. Ele estava profundamente pensativo, sozinho. Tudo bem. Mesmo que você não queira me ajudar, eu ainda vou te arrastar para isso. Damon sorriu enquanto tirava a pedra do coração carmesim. Mark, finalmente te encontrei. Estive procurando por você por toda parte. Hã? Mark lançou um olhar desconfiado para ele. Aqui, pegue isso. Pegue. Damon lançou a pedra do coração carmesim e Mark instintivamente a pegou, mas assim que o fez, seu rosto mudou. Ele parecia completamente chocado. Cara, que diabos? Por que você jogaria algo assim? Esquece isso. Por que está me dando isso? Você não deveria usá-la. Katy e Aurora imediatamente ficaram curiosas. O que foi, irmão? Katy perguntou. Damon se aproximou de Katy e a abraçou levemente com um abraço amigável. É algo para dar um empurrãozinho nele. Marx sorriu amargamente. Ele olhou para o cristal repetidas vezes, o carregou e entregou para Katy como se fosse um tesouro inestimável. Não é um pequeno impulso. Isso vai me ajudar a despertar minha linhagem. Katy piscou surpresa, encarando o cristal carmesim brilhante agora repousando em sua palma. Sua superfície pulsava suavemente, como se estivesse viva, ecoando com um batimento cardíaco que não era o dela. Isso é realmente tão poderoso assim? Ela sussurrou. Aurora se inclinou para mais perto, seus olhos preto-dourados se estreitando levemente enquanto examinava o cristal também. Damon tossiu levemente e desviou o olhar. Não é grande coisa. Marco olhou para o cara sem palavras. Você está mesmo me dando? Não pense muito nisso. Não vai funcionar comigo. Por isso estou te dando. Caso contrário, eu mesmo teria usado. Eu não sou nenhum santo, sabia? Marco encarou, os lábios entreabertos, as palavras sem sair por um momento. E então ele riu. Maldito seja. Sempre deixando essas coisas cair de leve. Tudo bem, eu aceito. Mas não se arrependa quando eu ficar mais forte que você. Continue sonhando, Damon sorriu. E obrigado por cuidar da minha irmã. Ouvi da Inata que você sacrificou muito para conseguir a poção de cura para ela. Damon balançou a cabeça mais uma vez. Cara, para de me dar esses títulos de bonzinho. Você lembra que tanto a Katy quanto a Aurora se machocharam por minha causa, né? Se não eu, quem os ajudaria? Além disso, não perdi nada. O plano sempre foi meu dar a Inata o que eu dei a ela. Mark encarou Damon por um momento e então um pequeno sorriso malicioso apareceu em seu rosto. Então você não merece nenhum agradecimento, né? Você fez tudo só porque. Claro. Damon assentiu. Tudo bem, então. Vou deixar vocês três sozinhos. Meu amigo me deu uma boa oportunidade e eu preciso aproveitá-la imediatamente. Além disso, tenho certeza de que vocês três precisam de privacidade e tal. Mark riu e começou a sair da sala, dando tapinhas nas costas de Damon pelo caminho. Aproveite, mano. A risada de Mark ecoou pelo corredor quando a porta se fechou atrás dele, deixando Damon ali, cercado pelo silêncio e duas mulheres muito indecifráveis. Por um momento, ele pensou em correr atrás do melhor amigo, puxando-o de volta e forçando-o a levar a pressão. Mas agora já era tarde demais. Damon pigarreou. Então. Ótimo tempo lá fora hoje, né? O suor escorria de seu rosto enquanto ele podia ver claramente as perguntas óbvias nos rostos das duas mulheres. Damon, disse Aurora calmamente, tivemos uma longa conversa antes de você chegar. Sobre você e o que está acontecendo aqui.
Mais suor começou a escorrer do rosto dele. Ah, que lindo! Ele deu um passo para trás nervosamente. Você me disse que eu era especial. Que eu era a única com quem você se importava. Katy disse. Seu rosto ficou pequeno. Você me disse que eu era insubstituível, acrescentou Aurora. Você me disse que gostava do meu tipo de loucura. E vocês dois são. Damon vomitou as mãos. Eu não estava mentindo. Escuta, você sabe como um pai ama todos os filhos. Não importa se ele tem 2 filhos, 4 ou 8 filhos. Ele ama todos eles do mesmo jeito. Uma criança nunca se tornaria mais importante para ele do que a outra. Todos os filhos dele são iguais. Ele começou a tagarelar a explicação estranha que tinha pensado há um tempo. Katy piscou. O quê? Sua expressão oscilava entre confusão e ofensa. Você acabou de comparar a gente com seus filhos. Damon percebeu imediatamente o erro e levantou as 2 mãos como um cachorrinho culpado. Espere. Não. Isso saiu errado. Eu só quis dizer. Eu me importo com vocês dois igualmente. A boca de Katy ficou aberta. Você está cavando sua própria cova. Aurora cruzou os braços, as sobrancelhas se contraindo, e olhou para ele com uma intensidade inquietante. Damon recuou mais um passo, quase tropeçando na beirada do tapete. Tá bom, tá bom. Vamos reiniciar. Nova metáfora. Acabe com a coisa da família. Só. Pense em mim como um cara pego em uma invasão de masmorra. Havia armadilhas. E más escolhas. E um pouco de lote que eu não merecia, mas peguei mesmo assim. Faz sentido? Droga, estou tentando. Não, você não está. Você nem faz mais sentido. Você está mentindo para a gente. O rosto de Katy ficou irritado. Aurora tinha uma expressão parecida no rosto. Os dois o encararam como se ele fosse o pior ser do mundo, e Damon sabia muito bem que merecia isso. Deus vampiro mais forte. Capítulo 538. Estou condenado? Não estou? Damon soltou um suspiro e olhou para baixo. Me desculpe. Eu não vou. Assumirei total responsabilidade pelas minhas ações. Eu deveria ter sido sincero com vocês dois desde o começo. Eu não deveria ter complicado tudo. Foi egoísta e imaturo da minha parte. Se vocês dois não quiserem me ver ou falar comigo de novo depois disso, eu entendo completamente. Eu não mereço nenhum de vocês dois. Desculpa. Eu não quis te machucar. Damon não olhou para cima. Ele estava sentindo muitas coisas complicadas no momento. Havia muita coisa que ele poderia ter feito diferente, e agora já era tarde demais. Ele olhou para cima novamente, esperando levar uma tapa dos dois antes de saírem furiosos da sala. Mas, em vez disso, eles estavam rindo dele. Damon piscou ao ver Katy e Aurora caírem na risada. Damon, seu bobo. Katy puxou para mais perto e o abraçou forte. Se não falarmos com você de novo e te deixarmos, como vamos te torturar daqui para frente e fazer você pagar por todos os seus erros? Ela disse com um brilho travesso nos olhos. Damon piscou, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. E não tinha acabado. A Aurora o abraçou do outro lado. Meu amor. Eu nunca te deixaria. Não nesta vida. Não em muitas, muitas vidas que virão. Nosso amor é para toda a eternidade. Damon ficou paralisado entre os dois, a confusão lentamente se transformando em descrença atônita. Os dois aceitaram as coisas assim, do nada. Estaria sonhando agora. Damon sorriu amargamente. Vocês estão secretamente planejando me matar ou algo assim? Katy riu. Você queria que fosse tão leve assim. Aurora sorriu de lado, afastando uma mecha de cabelo preto prateado dourado para trás da orelha. Você só teve sorte de termos conversado antes de você chegar. Se você tivesse entrado 5 minutos antes, talvez eu realmente tivesse te jogado pela janela. Só depois que eu congelei suas coisas, Katy acrescentou alegremente. Damon riu sem jeito. Mas mesmo enquanto o provocavam, seus braços ao redor dele permaneciam firmes, quentes e reais. O afeto nos olhos deles nunca vacilou. E lentamente, Damon se permitiu relaxar. Talvez não fosse uma questão de lógica ou justiça. Talvez fosse só um milagre estranho. Duas mulheres poderosas e assustadoras escolheram perdoá-lo e aceitá-lo pelo que ele era. Ele soltou um longo suspiro e se aconchegou ao abraço. Vocês dois são bons demais para mim. Katy sorriu. Nós sabemos. Aurora beijou sua bochecha. E vamos fazer você trabalhar duro para provar que vale a pena. Damon sorriu, nervoso e aliviado. Isso parece justo.
Ele ficou ali em silêncio, aproveitando o calor por um tempo. Estou condenado, não estou? Com certeza você é, Kat e Aurora disseram em perfeita sintonia, sorrindo como demônios. Kat estava prestes a dizer mais alguma coisa quando de repente começou a tossir e a chiar. Tanto Aurora quanto Damon imediatamente a ajudaram a voltar para a cama e se deitar. Kat, você ainda não está totalmente recuperada. Não se force. Estou tentando conseguir uma poção de cura melhor para você. É só uma questão de tempo até você estar por aí. Então, até lá, por favor, fique aqui e descanse para mim. Aurora saiu silenciosamente da sala para dar privacidade aos dois. Damon olhou para ela, mais uma vez surpreso com suas ações. Ele não conseguia entender como alguém obcecada como ela poderia compartilhá-lo de bom grado. Ela é diferente, não é? Kat sorriu. Damon soltou um suspiro e sentou-se ao lado dela. Você não faz ideia. Ah, eu sei. Kat piscou. Mark me mantinha informado sobre muitas coisas. Os olhos de Damon se arregalaram. Seu amigo traidor. Como se pudesse ler sua mente, Kat riu e puxou para mais perto, deitando-se no colo dele. Ele é meu irmão antes de tudo, sabe? Me desculpe. Eu não planejei que isso acontecesse. Mas vendo ela, Kat o interrompeu. Eu sei. Você não precisa me contar. Eu também a vi, não vi? Aquela mulher se jogou destemidamente no perigo, repetidas vezes, tudo para te dar um tempo. Ela nem se importava quando sua alma estava sendo despedaçada. Como eu não poderia ver o quanto ela te amava? Mesmo depois de tudo isso? Damon acariciou suavemente seus cabelos enquanto a ouvia calmamente. Entender é diferente, mas você não precisava aceitar. Aceitar estar no seu harém, quer dizer? Kat riu. Damon fez uma careta com essas palavras. Não me faça parecer um cara, colecionando garotas. Quer dizer, é a fantasia de muitos caras. Tosse. Tosse. Inclusive eu. Não vou negar. Mas fantasia é diferente da realidade. Eu nunca esperaria ou pediria algo assim de você. Kat riu baixinho. Mas não é exatamente isso que você está fazendo, Senhor Deus do Sangue? Ela provocou, cutucando seu peito. Todas essas mulheres poderosas, caindo no seu charme taciturno e no seu sexy, eu vou te matar por colocar a mão nos olhos da minha mulher. Seus dedos roçaram uma mecha do cabelo eternamente bagunçado dele. Damon gemeu. Você não está ajudando minha culpa aqui. Kat sorriu para ele, agora com uma expressão mais gentil. Só SHHH. Você está pensando demais. Já te disse. Estou bem. Eu não achava que seria esse tipo de mulher, mas olha, aqui estou eu. Eu te amo, seu. Mesmo que haja outras mulheres na sua vida, eu ainda te amo muito. Por favor, nunca me deixe. Talvez eu nunca seja tão poderoso quanto eles ou tão útil para você, mas ainda assim te amo muito. Damon suspirou. Agora, quem é o? Ele acariciou sua bochecha, o polegar limpando a lágrima que começava a escorrer sem permissão. Nunca diga isso. Você já é mais do que eu mereço. Você é a âncora que me lembra quem eu realmente sou. Sem você, eu me perderia. Os lábios de Kat tremeram e, por um segundo, sua força vacilou. Ela levantou a mão e segurou a dele, os dedos tremendo. Então me prometa. Não importa o que aconteça, não importa quantas mulheres entrem na sua vida, não importa no que esse caminho se torne. Prometa que não vai me esquecer. Posso ser fraco, mas não me afaste quando as coisas ficarem difíceis. Deixe-me estar ao seu lado. Mesmo que eu seja só a quieta ao fundo, ainda quero seguir esse caminho com você. Eu prometo, disse Damon sem hesitar. Se algum dia eu te esqueço, então essa versão de mim não sou eu. Ele é outra pessoa. E eu te dou permissão total para esfaquear aquele na cara e me trazer de volta. Kat deu uma risada marejada, puxando para um abraço apertado e frágil. Fechado. Eu vou te esfaquear bem nesse seu sorriso idiota com um enorme picolé de pico. Damon sorriu contra o cabelo dela. Eu não esperaria menos da minha assustadoramente doce Kat. E não diga que vai ser fraco. Não vai ser para sempre. Uma oportunidade ou outra certamente surgirá no seu caminho, e quando isso acontecer, vou te ajudar com tudo que tiver para agarrá-la. Vamos nos tornar mais fortes juntos. Tudo bem? Por enquanto, apenas descanse. Não há pressa para você fazer nada. Damon se inclinou e a beijou suavemente nos lábios, mas Kat não ficou satisfeita com isso. Eu não sou tão frágil assim, seu bobo. Ela o puxou para mais perto e o beijou profundamente,
os dedos se enroscando na gola dele como se nunca quisesse soltar. Os olhos de Damon se arregalaram a princípio, depois se fecharam lentamente enquanto ele retribuiu o beijo com uma intensidade suave que derreteu toda a tensão que carregava. Quando finalmente se separaram, a testa de Katy repousou contra dele, sua respiração quente e superficial. Assim está melhor, ela sussurrou. Agora vai. Vá fazer suas coisas aterrorizantes de Deus do sangue. Mas lembre-se, eu vou estar bem aqui. E espero um beijo melhor da próxima vez. Damon riu, o som baixo e genuíno. Melhor que isso. Você é uma mulher exigente. Katy sorriu apesar do cansaço. Com certeza que sou. Damon se levantou, soltando a mão dela contra gosto. Descanse bem, meu doce. Traga algo bom para mim. Você não pode simplesmente dar as coisas boas para o meu irmão. Katy fez bico. Agora que estou em um harém, espero ser completamente mimado por você. Fica anotado. Damon riu ao sair do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. O sorriso brincalhão desapareceu de seus lábios. Seus olhos endureceram, sua expressão mudou. Eu vou compensar você, Katy. Deus vampiro mais forte. Capítulo 539. Irmãs. Depois de ver Katy, Damon foi até outro quarto. A porta estava entreaberta, e ele podia ver que Arya estava ocupada trabalhando com seu caldeirão, fazendo algo. Riven estava ajudando-a. Ele não queria incomodá-la, então se virou e foi embora. Aurora o esperava no fim do corredor. Meu amor. Está tudo bem com minha irmã? O rosto de Damon se contraiu. Agora são irmãs? Ele sorriu impotente e balançou a cabeça. Sim, ela está bem. Obrigado por cuidar dela. Você não precisava fazer isso. Você também não precisava ir tão longe para me proteger lá atrás. Você Aurora sorriu e colocou um dedo nos lábios de Damon, sem deixá-lo falar mais. Eu falei sério o que disse ali atrás. Eu te amo, e não me importo se você tem muitas concubinas. Não posso impedir meu homem de se divertir, posso? Enquanto eu for a rainha e os outros estiverem satisfeitos em ser suas concubinas leais, não reclamarei. Damon sorriu com ironia. Não acho que Katy concordaria com isso. Katy é diferente. Ela é minha irmã. Ela também pode ser sua rainha. Estou falando dos outros, como aquela bruxa de sangue louro e aquela mulher cobra, Erin. Por favor, marido, não finja o contrário. Você sabe que eles te amam, e eu sei que você vai acabar aceitando. Mas quando chegar essa hora, você tem que deixar claro para eles que eles sempre serão concubinas. Talvez, com o tempo, eu os examine para ver se eles se qualificam para uma promoção. Mas isso vai depender de muitas coisas. Eles precisam se tornar poderosos primeiro. Meu marido só merece as melhores mulheres. Então eles têm que ser. O rosto de Damon se contraía cada vez mais enquanto ouvia Aurora continuar falando sobre o que parecia ser algum tipo de montagem detalhada de harém. Ela estava em modo de interpretação de papéis, como se estivesse em algum tipo de drama medieval com reis e rainhas e uma corte cheia de concubinas. Ele deixou que ela continuasse por um tempo, mas quando ela começou a falar sobre como era dever de todos satisfazê-lo todas as noites, alternando várias vezes e com horários adequados, ele rapidamente levantou as duas mãos. Ai! Talvez possamos conversar sobre essas coisas depois. Agora, só você importa para mim. Aurora imediatamente abriu um sorriso doce. Eu te amo, marido. Você é sempre o melhor. Eu tento ser. Damon sorriu amargamente. Marido. Você ainda não experimentou meu sangue novo e melhorado. Venha beber de mim. Faz tempo que não compartilhamos nosso amor. Aurora então, sem aviso, o puxou para uma câmara próxima e lançou-se sobre ele. Você deve estar terrivelmente exausto depois de toda essa luta. Deixe-me ajudar você a relaxar. Ela pressionou o corpo contra o dele, os braços envolvendo sua cintura. Ela então inclinou a cabeça, expondo a garganta pálida para ele como uma oferenda. O cheiro do sangue dela o atingiu instantaneamente em seu âmago. Era intoxicante, carregado de desejo e magia. Sangue angelical. Todo vampiro nas proximidades ficava frenético por apenas um cheiro do que era bom. Damon hesitou por um momento. Então suas presas desceram enquanto uma barreira de sangue se formava ao redor deles. Ele mordeu o pescoço dela, puxando-a para mais perto. No momento em que seus lábios se fecharam em seu pescoço, Aurora soltou um suspiro, meio prazer, meio dor, e se apertou ainda mais nele. O sangue dela bateu na língua dele como chama líquida. Ele o invadiu, alimentando algo primitivo,
cru e enterrado profundamente. Seu cansaço derreteu. Seus músculos relaxaram. E uma quantidade aterrorizante de poder se agitava em suas veias. Seu corpo queria o sangue. Ele desejava cada vez mais disso. Tudo isso. Damon imediatamente se afastou. Aurora, você acabou de se recuperar do dano da alma. Isso já é suficiente. Mas a mulher à sua frente claramente não estava satisfeita, olhando para ele intensamente, ofegante e ofegante. Sangue intoxicante escorria de seu pescoço, e seu corpo impressionante tremia com o toque dele. Damon cedeu ao momento e apareceu novamente na frente dela. Me empurre contra a parede. Aurora murmurou, ofegante. Damon riu e fez isso. Ele também segurou as mãos dela, arrancando um gemido alto dela. Ele já tinha lido uma coisa estranha sobre como garotas gostam desse tipo de situação romântica. E agora esse conhecimento estava vindo para ajudá-lo. Ele não se importava de dar exatamente o que ela queria. Ele a segurou firmemente contra a parede e rasgou suas roupas uma após a outra. Ela não estava vestindo nada insubstituível, então ele não se preocupou em tirá-los com cuidado. Logo, sua pele pálida e seus seios trêmulos estavam nus e esperando por ele. Ele apertou com a mão livre, pegando uma após a outra, e mordeu suavemente nelas, sugando um pouco de sangue enquanto avançava. Aurora gemeu e estremeceu, arqueando as costas. Suas pernas tremiam enquanto claramente atingia o auge. Damon não parou. A mulher o puxou cada vez mais para perto, e ele sabia que ela queria mais. As mãos dele deslizaram para sentir a umidade entre as pernas dela. Devo continuar? Ele sussurrou, e Aurora estremeceu. Por favor, não pare. Ele a levantou num movimento rápido e a jogou bruscamente na cama, arrancando outro gemido dela. Ele então a segurou dominando e mordeu novamente, desta vez na coxa. Aurora gemia repetidas vezes enquanto ele a mordia e chupava uma área sensível após a outra. Ele então lambeu o ferimento, fazendo-a estremecer ainda mais. A umidade entre suas pernas aumentava enquanto ela espiava repetidas vezes. Damon foi lamber os sulcos até limpar, fazendo-a estremecer de novo. Com um sorriso, ele se levantou e a beijou com a mesma boca. Adoro o seu gosto. Aurora tremia enquanto o beijava com mais força, sua língua dançando com a dele. Damon estava apenas dizendo muitas das frases bregas e constrangedoras que lembrava, e ela adorava tudo. Deus vampiro mais forte. Capítulo 540. Você é uma mulher perigosa. Damon não sabia quando poderiam passar tempo assim novamente, então decidiu dar tudo por essa mulher que vinha trabalhando incansavelmente só por ele. Ele queria satisfazê-la e dar tudo o que ela queria. Ele perguntou novamente, já que seu irmãozinho estava igualmente entusiasmado em agradá-la. Devo continuar? Aurora enfiou timidamente a cabeça em seu ombro. Sim. Por favor. Ela implorou. Damon não esperou mais. Ele foi direto, empurrando todo o corpo dentro dela. Aurora ofegou, e por um momento Damon se perguntou se tinha sido brusco demais com ela. Mas no instante seguinte ela gemeu novamente, puxando ainda mais para perto, mordendo os lábios e esperando por mais. Ele se moveu novamente, devagar no começo e mais rápido conforme ela queria cada vez mais. O som de carne batendo contra a pele preenchia o quarto. Ele a penetrava repetidamente, fazendo seus olhos revirarem para trás da cabeça. Seus gemidos ficaram cada vez mais altos até que ela desabou na cama, seu corpo inteiro se contraindo. Ver seu rosto deslumbrantemente belo e angelical cheio de desejo fez seu pequeno movimento geral se contorcer de satisfação. Damon desaba ao lado dela, soltando um longo suspiro. O corpo esguio de Aurora imediatamente se encolheu ao seu lado. Ele não pôde evitar passar o dedo suavemente pelas curvas do corpo dela enquanto beijava sua testa. Ele ainda não conseguia acreditar. Essa era a mulher que já foi uma rainha de batalha tirânica, e agora ela repousava ao lado dele como um gato obediente. Os sucos dele ainda escorriam dela, e havia várias marcas em seu corpo que ela não parecia se importar nem um pouco. Damon sorriu e beijou sua testa novamente antes de começar a sair da cama. Ela também ainda estava se recuperando, e ele não queria forçar demais. No fim, parecia que ela também era uma garota tímida e gentil como Katia. No entanto, assim que se levantou, uma mão o agarrou. Querido, para onde você vai? Aurora olhou para ele, timidamente, mordendo os lábios, mas também havia teimosia em seus olhos. Só estou saindo para resolver algumas pequenas missões. Por que você não descansa? Voltarei logo. Aurora balançou a cabeça. Eu farei essas missões por você. Então me dê mais um tempo. Ela olhou timidamente para os cobertores e perguntou.
Damon não podia recusar. Quer se abraçar mais um pouco? Ele riu e se recostou na cama. Mas, para sua surpresa, a garota balançou a cabeça. Não, marido. Quero fazer outras coisas. Quando eu estava no reino dos anjos terminando minha missão de aula, ouvi muitas coisas de alguns veteranos e irmãs. Mesmo enquanto falava, Aurora se levantou lentamente e sentou-se em cima dele. Ela então desceu e se posicionou bem em cima do general dele. Ainda não terminei de te ajudar a relaxar, marido. Tudo o que você fez foi sobre mim. Agora quero fazer algumas coisas para você. Uma aura sombria, porém divina, a envolveu de repente enquanto ela começava a mover lentamente os quadris, seus olhos dourados e negros fixos em Damon. Damon não fazia ideia do que ela estava fazendo ou como, mas seu corpo respondeu imediatamente. Em todos os lugares que tocava seu corpo, era como tocar fogo, e ainda assim seu corpo queria cada vez mais disso. O prazer percorreu a conexão entre eles, e uma sensação intensa borbulhou dentro dele. Seu fluxo de mana e seu fluxo sanguíneo aceleraram, intensificando tudo o que ele sentia. Seria algum tipo de técnica de cultivo duplo. Ele já tinha ouvido falar de coisas assim, mas era a primeira vez que vivia uma pessoalmente. Especialmente com alguém que possuía uma linhagem angelical como Aurora, toda a experiência era de outro mundo. Seu olhar percorreu o corpo perfeito da mulher enquanto ela também gemia e convulsionava de prazer ao cavalgar cada vez mais rápido. Quando Damon finalmente saiu da câmara, estava tonto. Estrelas cintilantes circulavam sua cabeça, e o mundo ao redor parecia mais brilhante e colorido. Quantas rodadas eles já tinham disparado? Ele não fazia ideia. Ele estava muito animado durante toda a viagem. A mulher não era apenas louca de amor. Ela era louca em tudo que fazia. Selvagem, intenso e absolutamente insano. Piscou devagar, ainda atordoado. Acho que morri em algum lugar no meio. E voltou como um homem novo. Provavelmente teriam que fazer isso com mais frequência para ver resultados concretos, mas ele não se importava muito com isso. Normalmente, essas técnicas de cultivo duplo ajudavam com os atributos, e ele já tinha muitos deles. Damon parou de andar e saiu do transe. Ele se virou, ouvindo passos atrás dele. Aurora caminhou até ele com um sorriso doce e amoroso, como se não tivesse acabado de fazer as coisas mais sujas que qualquer homem poderia imaginar. Querido, compartilhe as missões comigo. Eu vou fazer tudo para você. Ela andou na ponta dos pés e deu um beijo suave na bochecha de Damon. O general de Damon imediatamente ficou duro de novo, desejando-a muito. Damon balançou a cabeça e saiu do transe. Se ele não tomasse cuidado, ela o deixaria completamente viciado nela. Você é uma mulher perigosa. Ele sorriu amargamente. Aurora sorria orgulhosa. Obrigado, marido. Ele ergueu uma sobrancelha. Isso não foi um elogio. Ela apenas riu, passando o braço pelo dele com um sorriso fofo e inocente no rosto. Missões, ela repetiu. Me dê eles. Eu mato, recolho, queimo, encantarei, o que você precisar. É só dizer a palavra. Você sabe que eu faria qualquer coisa por você. Damon exalou, tentando se ancorar. Ok, aqui está. Eu tenho tosse. Mais algumas coisas para cuidar. Então vou deixar isso para você. Aurora fez bico por um momento. Achei que íamos fazer juntos. Ela se encostou nele e piscou os cílios. Algo tão óbvio não deveria estar funcionando, mas estava. Damon demorou um momento antes de dar um tapinha na testa da mulher com os dedos. Para de tentar mexer comigo, tá? Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.